Questão 52 agora. Considere que as curvas 1 e 2 representam uma mesma reação química em fase gasosa, mas em diferentes condições. Sabendo que EA é energia de ativação, é correto afirmar. Aí vem afirmações, né, minha gente? Antes da gente ler as afirmações, vamos lembrar o que seria esse gráfico. Esse gráfico que se refere às frações de moléculas em função da energia. Então, moléculas que têm baixa energia vão vir aqui à esquerda do eixo X, e aqui a interpretação a respeito da quantidade de moléculas com essa energia. Vamos imaginar aqui um valor típico, um valor qualquer. Esse valor de energia está associado a esta pequena fração de moléculas, enquanto que no outro gráfico eu tenho um pouco maior de frações. Se eu pego um outro ponto de energia, eu noto que lá no gráfico 1 eu tenho uma alta fração de moléculas com essa energia, e no gráfico 2 nem tanto. Já em outro ponto eu posso dizer que ocorre um pico aqui da energia, em relação à fração de moléculas no gráfico 2. Está bem aqui essa máxima quantidade de moléculas, né, com essa dada energia. Curiosamente, nós temos um risco aqui, né? E esse risco vai nos ajudar a interpretar essa frase. Mesma reação química. A mesma reação química vai apresentar uma mesma energia de ativação. Por isso que ele coloca esse risco, indicando que a energia de ativação está aqui. As moléculas só vão conseguir passar do estado de reagentes para produtos se conseguirem vencer essa barreira energética. E aí eu tenho na fração de moléculas do gráfico 1, essa quantidade de moléculas com energia suficiente para a reação. Enquanto que eu tenho uma fração maior de moléculas no gráfico 2, com energia suficiente para iniciar a reação, de forma espontânea, né? Visto que elas têm já energia própria para a reação acontecer. Então essa é a interpretação desse gráfico. E aí, o que diferencia um do outro é a temperatura. A temperatura mais baixa faz com que as moléculas adquiram uma agitação menor e a distribuição estatística de moléculas com esta energia passa a ficar deslocada à esquerda com um pico mais acentuado, mais fininho, enquanto numa temperatura maior essa distribuição fica um pouco mais alargada, a quantidade de frações diminui, mas eu tenho uma faixa maior, né, de contribuição de movimentações. As moléculas estão um pouquinho mais agitadas. Então a gente poderia assumir de fato que T1 é menor que T2. Essa seria a interpretação, meus caros. E aí a única que realmente fala disso é a letra D. A temperatura em 1 é menor do que em 2. Agora, o que está de erro nas outras? Item A. Em 2 a reação ocorre na presença de um catalisador. Gente, para conseguir julgar se a reação está ou não com catalisador, não é com esse gráfico. Eu preciso de um gráfico da energia das substâncias em função do caminho da reação, que é o que inclusive vai nos ajudar na avaliação da item B, a reação ser endotérmica. Essas duas alternativas, elas precisam de um gráfico da energia dos estados. Então eu teria que conceituar aqui a energia em função de um caminho da reação. Se nós temos uma reação, por exemplo, endotérmica, que é o caso, eu teria que encontrar um patamar superior num caminho de reação. E aqui, inclusive, eu poderia colocar uma energia de ativação um pouco menor, indicando a presença de um catalisador. Aqui eu tenho catalisador, com o catalisador. Nessa eu tenho zero catalisador. E o fato das energias dos estados antes e depois serem variação positiva. Temos um gap aqui de energia, vou colocar assim, delta energia maior que zero. Isso permite me dizer se a reação seria ou não endotérmica. O parâmetro tinha que ser entalpia, né, para isso. Então a A e a B não são os gráficos corretos, né? Aqui não é o gráfico correto para esse tipo de avaliação. No item C, a reação é de primeira ordem. Para avaliar uma reação de primeira ordem, meus caros, eu preciso de um gráfico da concentração do reagente em função do tempo. Nas deduções matemáticas, né, nós temos que o Ln da concentração de um reagente
em relação à sua concentração inicial é igual a menos kT. Então a concentração de um reagente ela vai ser dada por uma funçãozinha exponencial em que nós teríamos R0, né, multiplicando aqui o exponencial, deixa eu tentar agilizar aqui a conta, multiplicando a exponencial de menos Kzinho T. Então essa seria, né, seria a cara, o aspecto visual. Então nós teríamos um gráfico que se assemelharia a uma função exponencial, algo tipo assim, onde nós poderíamos fazer de fato a linearização do gráfico, trabalhar com ln. Então veja, os parâmetros que estão sendo avaliados no eixo y e no eixo x permitem essa avaliação, não é o caso dessa figura. A letra D, como eu falei, é o que corresponde à verdade, e a letra E, a constante de velocidade da reação 1 é maior do que a do 2. Aqui é uma implicação do que acabamos de ver. Como a energia de ativação, a constante, perdão, né, cinética, constante da velocidade, ela está ligada à energia de ativação, como vimos em questões anteriores, a constantezinha cinética ela vai ser maior se a temperatura for maior. Como a temperatura aqui é menor, a constante 1 com certeza é menor que a constante 2. Visto que a temperatura, no caso do 2, vai diminuindo. A constante... Opa, perdão, né? Aqui no caso não é menor. Sim, é menor. Perdão. Menor que a constante 2. Desculpa a confusão. A temperatura, ela influencia diretamente na constante. E isso torna inválida essa afirmação de que é maior. Então, seria por conta disso, dessas avaliações, que a melhor alternativa é a letra D.